Salve, Picar! Tudo bom com vocês? Professor Alu aqui, trazendo aí mais uma solução do simulado. Vou pegar minhas canetinhas aqui. Meu Deus, quanta caneta. Bom, pessoal, tivemos aí um simulado, né, no sábado, não é isso? Simulado 5. Então, vou trazer aqui a solução para vocês. A primeira questão aí é uma questão da AFA. É 17, né? E é uma questão aí sobre probleminha, né? Então vamos lá. Um fabricante de camisetas que pretendia vender seu estoque no prazo de 4 meses, mantendo o preço de cada camiseta, obteve o seguinte resultado. No primeiro mês, vendeu 10% do estoque, no segundo, 20% das mercadorias que sobraram, e no terceiro vendeu 50% do que sobrou. Ao ver que sobraram 3.600 camisetas no quarto mês, o fabricante reduziu o preço de cada uma em 33,3%, conseguindo assim liquidar todo o seu estoque e recebendo R$ 21.600 pelas vendas do mês. É correto afirmar que o fabricante... Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer aí, pessoal, é descobrir quantas camisetas que ele tinha, né? Então vamos atribuir aí uma variável para a quantidade de camisetas. Eu vou chamar aqui de x. Então x vai ser a minha quantidade de camisetas. Então, o fabricante ele começou com x. No primeiro mês, ele vendeu 10% do seu estoque. Como é que a gente representa 10% de x? 10% vezes x, né? Só que 10% você pode representar também com um decimal. 10% é 0,1, que seria 10 sobre 100. Então, 0,1 camisetas aqui, ele vendeu. E sobraram quantas? Sobraram 0,9, né? 90% sobrou. Esse aqui é o primeiro mês, então. No segundo mês, ele vendeu 20% do restante. Então, como é que a gente representa 20% disso? 20% disso é 0,2, 0,9x. Beleza? 20% do restante, que é 90% do total. E o que sobrou? Sobrou 0,8 de 0,9x, né? 80%, aqui 20, aqui 80. E, finalmente, né, no terceiro mês, ele vendeu 50% do que sobrou. Então, como é que a gente representa 50% disso? Metade, né? 0,5 vezes 0,8 vezes 0,9x. E a outra metade sobrou. 0,5, 0,8, 0,9. Ele falou assim que sobraram 3.600 camisetas, né? Então, daqui a gente conclui que meio vezes 0,8 vezes 0,9 vezes x é igual a 3.600. Beleza? Então, se você isolar o x, né, passar essa galera aqui dividindo, se você pegar o 3.600, dividir por 0,9, dividir por 0,8, dividir por 0,5, você chega então na quantidade de camisas que ele tinha, que era uma quantidade de 10.000. Beleza? Se a gente fizer esse mesmo diagrama, só que agora com o número de camisetas, né? A gente começa aí com 10.000, ele vende 10%, então ele vende 1.000, sobram 9.000. Depois ele vende 20% dessas 9.000, que vão compreender aí 1.800. E as outras 7.200 ele não vende, ele só vende no terceiro mês, metade. Beleza? Essa é a ideia. No quarto mês, ele pegou o preço da camiseta, né, e reduziu em 33,3%, conseguindo assim liquidar todo o seu estoque. Então, ele pegou essas 3.600 camisetas e vendeu por um preço 33,3% menor, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é o preço original da camiseta, que eu vou chamar de P. Preço original.
O 33% aí, pessoal, 33% é 1/3, né? Então, ele pegou aqui o preço P e deu um desconto de 1/3. Né? 1/3 aqui está fazendo o papel de 33,33333%. Então, se você pegar o preço original da camiseta e tirar 1/3, vão sobrar 2/3. Então, esse daqui é o preço que ele vendeu aí, o último lote de camisetas. Então, se a gente pegar esses 3.600, multiplicar pelo preço que ele vendeu, essas 3.600 aqui, a gente vai ter, então, o total aí que ele recebeu no mês, né? Que vai ser um total de 21.600. E com isso aqui você encontra o preço da camiseta. Então, 21.600 vezes 3 dividido por 2 dividido por 3.600 dá 9. Então, cada uma dessas camisetas, ele vendeu a R$9. Exceto o último lote, que ele vendeu a 2/3, ou seja, vendeu a R$6 aí, e lucrou 21.600. Aí vamos para as alternativas. É correto afirmar que ele arrecadaria a mesma importância total durante os 4 meses se cada camiseta fosse vendida por X reais, em que X é um número entre 0 e 7. Vamos ver. Primeiro a gente tem que calcular quanto que ele arrecadou, né, com essa venda de camisetas. Vamos chamar aqui de V, então, a quantidade de dinheiro que ele ganhou. Então, a gente tem que fazer 1.000 vezes 9, que vai dar 9.000. Mais 9 vezes 1.800, que vai dar 16.200. Mais 9 vezes 3.600, que vai dar 32.400. E mais os 21.600 aqui, que ele vendeu aí com desconto, né? Então, se a gente somar tudo isso, vai dar aí... Só deixa eu conferir minhas contas aqui. R$79.200. E se a gente pegar esse valor aqui e dividir pelo total de camisetas que ele tinha, né? Ou seja, vamos calcular aí como se fosse um preço médio, né, da camiseta. A gente pega esse valor e divide por 10.000. Vai dar 7,92. Beleza? Então, se ele tivesse vendido todas as camisetas com um preço só, né, para ele arrecadar a mesma quantidade, ele teria que vender cada uma a 7,92. Então, a alternativa A já é a correta, beleza? Porque ele arrecadaria a mesma coisa se ele tivesse vendido cada camiseta por 7,92. Beleza? Em relação aí às outras alternativas, né? Na B, ele fala assim, ele tinha um estoque de 834 dúzias. Cada dúzia, pessoal, equivale aí a 12, né? Então, ele tá falando aí que o estoque do cara era 834 vezes 12. Era de 10.008 camisetas. Ela é falsa, porque o estoque dele era de 10.000. Na C, no terceiro mês, ele vendeu uma quantidade de camisetas 200% a mais que no segundo. O terceiro mês, ele vendeu 3.600. Mas no segundo, ele vendeu 1.800. Na verdade, no terceiro, ele vendeu 200% do que ele vendeu no segundo. Mas não é 200% a mais. Beleza? Se ele tivesse vendido 200% a mais, né, ele teria vendido 1.800 e mais 200% de 1.800, que é 3.600. Então, ele teria vendido aí 5.400, o que não é verdade. Então, essa daqui é falsa. Ele vendeu 200% do que ele vendeu no segundo mês, mas não 200% a mais. Beleza? E na D, no primeiro mês ele recebeu mais de R$9.000. Não, ele recebeu R$9.000, né? Então, a alternativa correta é a letra A. Muito bem. Próxima questão. A próxima questão,
A 18 aí é do Colégio Naval. CN. Questão 18, né? Dividindo 5 sextos em partes inversamente proporcionais a 6, 3 meios, 4 terços e 2, uma das partes não é... Bom, pessoal, a gente vai pegar aqui os 5 sextos e a gente vai dividir ele, então, em 4 partes. Na parte A, na parte B, na parte C e na parte D. Então, essas 4 partes, quando somadas, tem que dar os 5 sextos, tá? Porque cada pedacinho dos 5 sextos vai ser distribuído para cada uma dessas partes, né? E essas partes, elas são inversamente proporcionais a esses números. Então, como é que a gente equaciona grandezas inversamente proporcionais? Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, né, vamos supor a grandeza x e y. O produto delas sempre vai dar um valor constante. Então, uma das nossas grandezas aí vai ser as partes, né? Vão ser as partes. E as outras a outra grandeza vai ser os números, né? Então, ele falou assim, ó, o A ele é inversamente proporcional a 6. Então, A vezes 6 tem que ser igual a B vezes 3 meios, que tem que ser igual a C vezes 4 terços, que tem que ser igual a D vezes 2, que tem que ser aí um valor constante. Beleza? Então, essa daqui é a equação que vem aí das grandezas inversamente proporcionais. E essa daqui é a equação aí da soma, né? Das partes, que tem que dar o total. Então, com isso, o problema já está equacionado, né? O que a gente faz aqui? Vamos achar o A em função de K. A vezes 6 é igual a K. Isso significa que o A é K dividido por 6. B vezes 3 meios é igual a K. Isso significa que o B é 2K sobre 3. O C é 3K sobre 4. E o D é K sobre 2. Então, vamos somar essas partes e igualar os 5 sextos. Então, 5 sextos tem que ser igual a K sobre 6, mais 2K sobre 3, mais 3K sobre 4, mais K sobre 2. Agora, a gente só precisa achar um denominador comum, né? Queremos um denominador que seja múltiplo de todos esses caras ao mesmo tempo. Podemos pegar o menor múltiplo de todo mundo possível, que seria o MMC. Então, quem que é o MMC de 2, 3, 4 e 6? 12, né? Ó, o 12 é múltiplo de 6, é múltiplo de 3, é múltiplo de 4 e é múltiplo de 2. Então, vamos deixar todos esses denominadores iguais a 12. Para o 6 virar 12, a gente tem que multiplicar por 2. E multiplica em cima também. Mesma coisa aqui. Para o 3 virar 12, a gente tem que multiplicar por 4. Para o 4 virar 12, a gente tem que multiplicar por 3. E para o 2 virar 12, a gente tem que multiplicar por 6. Então, 10 sobre 12 é igual a 2K mais 8K mais 9K mais 6K. Muito escasso. Opa, o denominador já é 12 aqui. Beleza? Então, como isso aqui é igual a isso aqui, esse numerador tem que ser igual a 10, né? Por isso que a gente pode cortar o denominador aqui. Porque se essas duas frações são iguais, os numeradores têm que ser iguais, dado que os denominadores já são iguais, né? Então, 2 mais 8 dá 10, 19, 25. Então, 10 é igual a 25K. E daí a gente conclui, então, que o K é 10 sobre 25. Mais conhecido aí como, simplificando em cima e embaixo por 5, 2/5. Depois que você achou o valor do K, o resto é fácil, porque agora você consegue achar todas as partes, né? Dado que seu K é 2/5, cada uma dessas grandezas vezes esses números tem que sempre dar 2/5. Isso que significa inversamente proporcional, tá? Então, o A, ele vai ser 2/5 sobre 6. O B vai ser 2/5 sobre 3.
O C vai ser 3... Opa! O B faltou um 2 aqui, né? É 2/3 de 2/5. Tá vendo? O C é 3/4 de 2/5. E o D é 2/5 dividido por 2. Então, aqui a gente tem várias frações sobre frações, né? Então, a gente mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. O A, ele vai ser 2/5 vezes 1/6. Ou seja, né? Porque isso aqui é 6 sobre 1. 2/5 vezes 1/6 é a mesma coisa que 2 sobre 5 vezes 6. 2 sobre 30, 1 sobre 15. O B, 2/5 vezes 2 dividido por 3. Então, vai ser 4 sobre 15. Né, ó. 2/5 vezes 2 dividido por 3. Isso aqui dá 4/5 dividido por 3 sobre 1. 4/5 vezes 1/3, ou seja, 4 sobre 15. Beleza? O C vai ser 1/5, né? 2/5 dividido por 2 dá 1/5. E o D vai... Não, esse é o D, né? O C tá aqui. O C é 3 vezes 2/5, que é 6/5, dividido por 4. Vai ser 6 sobre 20. Ou 3/10. Aí você olha as alternativas. Nas alternativas você tem 1 sobre 15, 4 sobre 15 e 3 sobre 10. A única que não tem aí é 1/5. Então, a nossa alternativa vai ser marcada aí. A única que não tem é o 2 sobre 15, né? O 2 sobre 15 que está nas alternativas e não é uma das partes, é a alternativa correta porque não é uma das partes. Beleza? Tá aí. Então, essa questão aí cobrava grandezas inversamente proporcionais. Questão 19. Se eu não me engano, essa questão aí é do ITA. A gente tem um conjunto aí. 0, 1, 2, até 9. E vamos para as alternativas. Na alternativa 1, ele fala que o conjunto vazio pertence ao conjunto U. Logo de cara, pessoal, essa é falsa, né? Porque o vazio, ele não é um elemento de U. Certo? Se você tivesse aqui explicitamente o elemento conjunto vazio, ele seria um elemento de U. Mas o vazio não está aqui. Então, ele não é um elemento de U. Tá? Esse Ezinho aqui, ele é de elemento, né? Ele tem que estar aqui, ó, no conjunto. A alternativa 2, a gente tem que o vazio está contido em U. Isso é verdade. Beleza? Isso aqui é verdade porque o vazio, ele é um subconjunto de U. Se você montar todos os subconjuntos do U, basta você não pegar nenhum elemento que você vai ter o conjunto vazio. Então, o vazio, ele é um subconjunto de U, mas ele não é um elemento. Né? Esse Ezinho aqui é de pertence, né? E quem pertence é elemento. E esse símbolo aqui é de subconjunto, ou de estar contido. E quem está contido é conjunto. Beleza? Então, isso aqui é verdade. E, além disso, ele ainda fala que o N de U é 10. O que é verdade também. Porque o U tem 10 elementos, né? Vai de 1 até 9 e mais o 0. Então, você tem 10 elementos aí. Na afirmativa 3, o 5, ele pertence ao U e o subconjunto 5 está contido em U. Verdade também. O 5, ele é um elemento de U, ele está ali dentro. E esse subconjunto, ele é um subconjunto possível do conjunto U. Então, essa alternativa aqui, ela é verdade. E na 4, ele falou assim que a interseção entre esse conjunto aqui, ó, e esse é 5. O que é falso, né?
a interseção entre esses dois conjuntos é um outro conjunto que só tem o elemento 5. Então, aqui faltou as chaves. Essa interseção não dá um 5 jogado. A interseção dá um conjunto que contém o 5. Porque esse conjunto, o que ele tem em comum com esse é o elemento 5. Então, a interseção desses dois conjuntos tem que dar um conjunto também. E só o 5 não é um conjunto. Ele precisa estar acompanhado das chaves. Beleza? Então, a gente tem aí a resposta como sendo 2 e 3 verdadeiras. Letra C. Bom, acho que dá tempo de fazer a 4 aqui. A 20, né? Melhor. Questão 20. Um fio de comprimento L é cortado em 2 pedaços, um dos quais formará um quadrado e outro um triângulo equilátero. Para que a soma das áreas do quadrado e do triângulo equilátero seja mínima, o fio deve ser cortado de forma que o comprimento do lado do triângulo seja igual a... Bom, a gente tem um fio aqui, pessoal, de comprimento L. A gente vai cortar esse fio aí em 2 partes. Com essa primeira parte aqui, a gente vai montar um triângulo, dobrando o fio aí. E com essa segunda parte, a gente vai montar um quadrado. Beleza? Aí, o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos falar, então, que o lado do triângulo equilátero é x. E o lado desse quadrado é y. Então, a quantidade de arame que a gente precisa para montar o triângulo equilátero é 3x, né? Então, vamos chamar essa parte do fio de 3x. E essa outra parte do fio a gente chama de 4y. Porque a gente precisou de 4y para formar o quadrado. Beleza? Então, daqui a gente tira que 3x mais 4y é igual a L. Beleza? Aí, o que acontece? A área do nosso triângulo equilátero, que eu vou chamar de A triângulo, né, vai ser dada aí pela área do equilátero, que a gente sabe que é x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa daqui é a fórmula da área do triângulo equilátero, tá? Ou você pode fazer base vezes a altura, dividido por 2. Em que a altura é x raiz de 3 sobre 2, como todo mundo sabe ou deveria saber. E a área do quadrado? A área do quadrado vai ser y ao quadrado. Beleza? O y, pessoal, se a gente isola o nosso y aqui, a gente tem que 4y é igual a L menos 3x, e y, então, é igual a L menos 3x dividido por 4. Então, esse é o lado do quadrado. A área do nosso quadrado, então, vai ser igual a isso aqui, né, que é o y, ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, ó, no numerador a gente vai ter o quadrado de L menos 3x, que vai ser L ao quadrado, menos 6, LX mais 9x ao quadrado, né? Só aplicar o produto notável. E no denominador a gente vai ter 16. Então, essas aqui são as nossas duas áreas. Se a gente somar essas duas áreas, a gente tem aí a área dos dois juntos, né? Então, vou chamar aqui de área total a soma da área do triângulo mais a área do quadrado. E como vocês podem ver, da maneira como você vai mudando aqui o valor do seu x, aqui faltou um x, ó. Conforme você vai mudando o valor do seu x,
né, a sua área vai mudando. Então, essa área aqui, ela é uma função de x. Escrever aqui que depende de x. E não só é uma função, como é uma função quadrática, certo? E as funções quadráticas, elas têm pontos de máximo ou mínimo, né? Então, esse gráfico aí, se a gente colocar a área num gráfico, né? Na vertical a gente bota a área e na horizontal a gente bota o x. Então, vamos mudar o x e ver como é que essa área se comporta, né? Podem perceber aqui que o nosso x ao quadrado ele vai ser positivo. Ó. Aqui a gente tem um x ao quadrado mais e aqui a gente tem um x ao quadrado mais. Então, a nossa parábola ela vai ser feliz. Então, a gente vai ter aí uma curva qualquer assim. Não é? E essa curva, ela tem esse ponto de mínimo. Quando o x valer isso aqui, a nossa área é mínima. E esse x aqui é o quê? Ele é o x-vértice. Beleza? Então, se a gente achar o x-vértice, automaticamente a gente tem o tamanho que o lado do triângulo equilátero tem que ter para minimizar a área. E é isso que a gente vai fazer agora. Mas antes, vamos só dar uma arrumada para isso aqui estar mais parecido com uma função de segundo grau, né? Ó, primeiro eu vou igualar esse denominador aqui, tá? Vou multiplicar em cima e embaixo por 4. Então, a nossa área, ela vai ser 4x ao quadrado raiz de 3 sobre 16, mais L ao quadrado sobre 16, menos 6LX sobre 16, mais 9x ao quadrado sobre 16. Se a gente agrupar esses x ao quadrado aqui, né? Então, aqui a gente tem 4 raiz de 3. Aqui a gente tem 9. Então, a gente vai ter um total aqui de 4 raiz de 3 mais 9 sobre 16, x ao quadrado. Menos 6L sobre 16, x, mais L ao quadrado sobre 16. Então, aqui você tem o seu A, o seu B e o seu C, né? Isso é uma função do segundo grau. E o x-vértice, a gente sabe que ele é dado por menos B sobre 2A. Então, vamos pegar o nosso B, que é menos 16L sobre... É 6, né? Perdão. Menos 6L sobre 16. E dividir por 2 vezes o A. Então, isso daqui vai ser 6L sobre 16, dividido por 8 raiz de 3, mais 18 sobre 16. Né? Só fiz a distributiva aqui, ó. Tá quase saindo. O nosso x-vértice, então, né? Esse 16 aqui a gente pode cortar. Vai ser 6L dividido por 8 raiz de 3, mais 18. E tá resolvido. Aí você vai marcar a alternativa. Não tem essa alternativa. Por quê? Porque a gente precisa racionalizar, né? A gente precisa sumir com essa raiz do denominador. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, só que com o sinal trocado. Né? Vamos racionalizar aí essa soma de raízes. Então, o nosso x-vértice, ele vai ser 6L, que multiplica 8 raiz de 3 menos 18, dividido por... Aí, 8 raiz de 3 vezes 8 raiz de 3 vai dar 64 vezes 3, menos 18 vezes 18. (64 vezes 3)
é 192. E 18 vezes 18 é 324. Então, nosso x vértice vai ser 6L, que multiplica 8 raiz de 3 menos 18, dividido por 132. Dá para dividir em cima e embaixo por 6, né? 132 dividido por 6 vai dar 22. Beleza? E a gente divide em cima e embaixo por 2 também, né? Porque vai sobrar 8 raiz de 3 menos 18, dividido por 22, né? Se você dividir em cima... Opa, faltou um L aqui. Se a gente dividir em cima e embaixo por 2, vai sobrar, então, 4 raiz de 3 menos 9L, dividido por 11, que é a resposta da letra B. Essa questão aí é da SpaceX. Muito boa, por sinal. Cobra geometria, cobra função, cobra cálculo algébrico, produto notável. Muito boa questão. Bom, pessoal, vamos aí para a próxima parte do vídeo, que eu vou resolver da 21 em diante.